Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa escola bíblica. Hoje nós vamos encerrar essa série de lições que temos trabalhado nos últimos domingos, Culturas de uma Igreja Saudável. Nós estamos muito felizes por essa série, foi muito relevante, os temas, acredito que realmente falaram ao coração dos irmãos, e nós agradecemos a todos que assistiram, comentaram, né? E o que esperamos é que isso venha produzir muitos frutos na sua vida, tá bom? Hoje nós vamos encerrar essa série que falou sobre cultura de adoração, cultura da igreja nos lares, cultura de discipulado, cultura de honra, cultura de generosidade e cultura de voluntariado. Vamos encerrar então com o tema cultura do sobrenatural. Nessa lição nós vamos abordar como que a nossa vida pode ser uma vida que vivencia os milagres de Deus, a ação do poder de Deus na nossa vida e como que isso pode ser algo que nós vivenciamos de modo natural na nossa vida, ok? A palavra do Senhor é repleta de versículos que falam sobre esse assunto e nós vamos abordar vários desses versículos aqui e eu espero que você anote eles aí, releia depois que você ver essa aula e que esse assunto vai ser algo que o Espírito venha marcar aí no seu coração. O ministério de Jesus foi um ministério de ações sobrenaturais, um ministério de realmente manifestação do poder de Deus. E nós, mediante o que a palavra nos diz, cremos que como discípulos dele, como discípulos de Cristo, podemos viver da mesma forma. Podemos viver algo semelhante ao que ele viveu, uma vez que ele nos prometeu que nós faríamos obras maiores do que as dele. Não só faríamos aquilo que ele fez, mas também faríamos coisas maiores. Então, cremos que mediante o que a palavra do Senhor nos diz, o sobrenatural também é para nós. Uma vida que manifesta o poder de Deus é para cada um de nós. E nós cremos que para sermos uma igreja relevante, uma igreja que influencia, uma igreja que faz a diferença na sociedade, nós precisamos de ser essa igreja que vivencia o agir sobrenatural de Deus em tudo que ela faz, em tudo que nos cultos, nas células, nas ações sociais, nas visitas, em tudo que nós fazemos, há espaço realmente para que o poder de Deus se manifeste e as nossas ações devem possuir essa marca, a marca do agir sobrenatural do Senhor, ok? Para isso, nós vamos começar aqui lendo o texto que está lá em Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18, que nos diz o seguinte, Marcos 16, versículos 17 e 18. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Ok? O texto é claro em dizer que todos os que creem. Se você crê em Cristo, esses sinais são para a sua vida. E também o texto que está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ok? Como eu disse aqui, então, para sermos uma igreja relevante, nós precisamos desse agir sobrenatural de Deus que nos é prometido nesse texto. Habitará na nossa vida, habita em nossa vida, habita na sua vida o poder de Deus para que você possa testemunhar de Cristo. E o testemunhar de Cristo não é só através da fala, mas também é ação, é através do agir prático do poder de Deus na nossa vida. Então, o que é cultura do sobrenatural? Cultura do sobrenatural é nós gerarmos um ambiente na qual nós temos poder de Deus para realizarmos as coisas que não poderíamos fazer por nós mesmos. Nós podemos curar alguém por nós mesmos? Não. Mas com o poder de Deus agindo em nossa vida, podemos. Nós podemos expulsar demônios por nós mesmos? Não. Mas através do poder do nome de Jesus agindo em nossa vida, sim, nós podemos. Nós temos poder ou capacidade de nós mesmos para fazer milagres? Não. Mas através do poder de Deus agindo em nós, sim, nós temos capacidade para isso. O que nós precisamos é termos sede disso. É ambicionarmos que isso exista na nossa vida. Muitos cristãos têm uma visão preconceituosa desse tema, né? Ou foram ensinados de maneira errada e por isso não experimentam disso.
Ou tem aquela visão, não, dentro da igreja tem o profeta. Ou tem aquela pessoa que específica que Deus escolheu para manifestar esse tipo de sinal na vida dele. Não, meu irmão, essa visão é equivocada. A manifestação do poder de Deus é para acontecer na vida de todos que desejam. E se você quiser, se você desejar, se você tiver sede disso na sua vida, eu tenho certeza, Deus vai mover isso em você. Porque aquele que tem sede disso, ele busca, ele vai atrás, ele realmente busca do Senhor intencionalmente isso na sua vida, então Deus faz com que esse tipo de sinal ocorra na vida das pessoas. Então, que o Senhor esteja despertando essa sede em você, para que você possa vivenciar isso, ok? O sobrenatural, ele deve ser natural na nossa vida, né? Não é uma coisa que é para acontecer esporadicamente. Um culto no ano passado, Deus moveu um milagre, um sinal aqui, depois nunca mais a gente viu isso. Não, eu creio que cultura é isso, é ser algo habitual. E eu tenho convicção que o que Deus tem para nós aqui enquanto igreja é que o sobrenatural seja um ambiente natural para nós. Nós nos espantamos, nós não nos assombramos quando Ele move algo milagroso no nosso meio. Não, nós entendemos como isso como o que Deus quer para nós. Muito tem falado aí de um novo normal. Eu tenho certeza que o novo normal de Deus para nós aqui, como herdeiros de Deus, é o sobrenatural dele, acontecendo em cada culto, em cada reunião, acontecendo na nossa vida diariamente. E que você receba isso aí em nome de Jesus. Cristo falou, quem crê em mim, e eu repito isso aqui para que o Senhor marque isso no seu coração, quem crê em mim fará obras maiores do que as que eu realizei. Então o que nós precisamos é de um relacionamento íntimo com o Senhor para que Ele mova todas essas coisas em nossas vidas. Amém? Esse é um outro assunto, como eu falei aqui sobre cultura de honra, que nós estamos iniciando. Eu tenho convicção plena de que não é uma aula de 30 minutos que vai nos ensinar tudo sobre esse assunto que é tão amplo, tão vasto, e que tem pessoas que estão experimentando ele há décadas, né? Mas eu creio que nós precisamos de ser despertados para isso. E esse é o objetivo dessa aula, para que em breve estejamos vivendo o sobrenatural em plenitude, tá bom? Então, vamos começar aqui falando o que nós precisamos, então, para que a cultura do sobrenatural seja uma realidade nas nossas vidas. A primeira coisa é termos consciência de que os dons do Espírito são para os dias de hoje. Nós vemos às vezes os dons do Espírito acontecendo na igreja primitiva e às vezes temos um entendimento errado de que isso não é para hoje, o que ficou lá no passado, que isso foi algo que Deus moveu antigamente que não move mais. Não, isso não é verdade. Os dons do Espírito são para que os cristãos de hoje vivam, são para que eu e você possamos desfrutar deles. Eles não cessaram no passado e quem quer tem experimentado deles de uma maneira incrível. Na verdade, os dons do Espírito eles são necessários para que nós venhamos realmente conseguir implementar a obra de Cristo nos nossos dias. Os dons do Espírito são fundamentais para uma igreja relevante. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículos 6 até o 11. 1 Coríntios 12, versículos do 6 a 11. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Ou seja, o mesmo Espírito que operava na vida de Jesus, ele está em nós e pode operar na nossa vida, porque é o mesmo Espírito que efetua todas essas coisas e em todos nós. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando a edificação de todos. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro dom da fé. Pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar. Pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres. A outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas. E ainda a outra interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele distribui individualmente a cada um conforme ele quer. Se a gente estivesse na igreja, né, a gente poderia dizer para o seu irmão aí, é a cada um. Até disso a gente está com saudade, né? Então, uma brincadeira aí para você ser despertado para o que esse texto diz aqui, né? A cada um, ou a todos. O Espírito distribui os seus dons a todos. Não existe um grupo de privilegiados que experimenta os dons do Espírito.
Não existe aquele, não, quem tem dom do Espírito é aquele irmão que tem cara de espiritual, jeito de espiritual. Meu irmão, isso não existe. Isso é lenda. Até nós que não temos cara de espiritual, nós podemos experimentar dos dons do Espírito na nossa vida. E, aliás, é isso que nós devemos fazer. E no final desse capítulo, no versículo de número 31, Paulo nos diz: meus irmãos, busquem com dedicação os melhores dons. Então, olha só que palavra de Deus para nós nesse tempo. O que nós devemos fazer? Buscar com dedicação, com afinco, com disciplina, temos os dons do Espírito na nossa vida. Muitos cristãos têm experimentado uma vida de conta-gotas, quando na verdade Deus tem um rio para que ele possa mergulhar e experimentar do Senhor em abundância. Né? Nós sabemos daquela história da pessoa que estava num navio onde tudo estava incluso no pacote que ele comprou, e ele ficava lá experimentando das migalhas do serviço, quando ele tinha direito a todas as coisas. E tem cristão que vive desse jeito. Tudo isso que eu li aqui é para cada um de nós. Nós temos direito como filhos de Deus. O Espírito Santo já está em nós. Aquele que opera todas essas coisas que foram faladas aqui, ele já está na nossa vida. Mas a gente não dá espaço, a gente não busca, a gente não se abre para essa realidade. E muitas vezes o nosso cristianismo é um cristianismo de assistir os dons acontecerem na vida de outras pessoas. Mas eu estou dizendo para você aqui, meu irmão, em nome de Jesus, vamos buscar os dons do Espírito, que é isso que Paulo está falando aqui. Vamos buscar com dedicação os melhores dons. Por quê? Porque ele tem isso para a nossa vida. Que isso venha a ser a verdade de Deus para você, em nome de Jesus. Para que servem os dons do Espírito? Os dons do Espírito servem para edificar a igreja. Paulo é claro nisso, né? Então, que nós devemos, inclusive, se possível, todos profetizar, porque o dom de línguas, ele edifica só a própria pessoa, mas aquele que profetiza, ele edifica a todos. Não é verdade? Então, nós, para sermos uma igreja em que há edificação contínua, em que uns irmãos estão edificando aos outros, nós precisamos que os dons do Espírito estejam em nós. Os dons do Espírito também servem para revelar a graça de Deus através de curas e milagres ao mundo. Foi isso que Jesus fez. Jesus veio aqui e curou todos que ele conseguiu curar, e isso revelou a misericórdia do Senhor para com a vida dos seres humanos, e nós podemos fazer isso hoje ainda. Podemos manifestar a graça de Deus através de curas e sinais. E também os dons do Espírito servem para desfazer as obras do diabo, aquelas que o Senhor falou que não resistiriam à igreja de Jesus Cristo. Outra coisa que então, sendo que os dons do Espírito servem para todas essas coisas, uma outra coisa que a palavra do Senhor diz é que o mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Amém? Olha que bênção, o mundo está esperando, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, seus colegas de escola, a sua família está esperando a manifestação, está esperando que você como filho de Deus se manifeste diante deles. Muitas vezes nós somos cristãos irrelevantes, que nada de diferente acontece na nossa vida, e as pessoas olham para nós e falam, não, para ser cristão como vocês são aí, eu fico do jeito que eu estou. Agora imagine se as pessoas começarem a ver Deus agindo na nossa vida, de uma maneira incrível, de uma maneira fora do normal. Eu tenho certeza que as pessoas vão querer ter na vida delas aquilo que nós também temos. E é por isso que a cultura do sobrenatural precisa ser falada, precisa ser ensinada, precisa de ser buscada por nós enquanto cristãos. E eu vou repetir essa frase aqui várias vezes. O sobrenatural precisa ser o nosso normal, precisa ser o nosso natural. O natural na nossa vida precisa ser o sobrenatural, porque nós somos chamados para isso, e isso é testemunhar Jesus Cristo assim como ele fez. Amém? Então, busque com zelo, busque com dedicação os melhores dons. Talvez alguém disse para você que isso não era, você olhou para você mesmo algum dia na sua vida e falou, não, isso não é para mim. Eu estou dizendo para você, isso não é verdade. A palavra do Senhor diz para você que ele tem um rio para você mergulhar, e que ele não quer que a sua vida seja uma vida de conta-gotas, ok? Maravilha. Outra coisa que nós precisamos para experimentar o sobrenatural na nossa vida é termos uma fé intencional nesse sentido. Nós podemos ter, né, essa fé que eu vou falar aqui agora, não é uma fé para coisas naturais, tipo que eu vou colocar o bolo no fogão e daqui a pouco ele vai estar pronto, ou que daqui a pouco vai ser noite, ou que depois, quando estivermos de noite, daqui a pouco o dia vai nascer. Não, isso é uma fé natural. A fé que eu quero que você tenha na sua vida é uma fé para milagres.
uma fé audaciosa, uma fé que te impulsiona a querer ver realmente o Senhor fazendo sinais e maravilhas através da sua vida. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 17, versículo 20. Jesus respondeu: porque a fé de vocês é tão pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Olha que coisa incrível, irmãos. O que a palavra de Deus diz a nosso respeito. E é tão maravilhoso, nós vemos que Jesus olha para os discípulos e fala: olha, a fé de vocês não é muito grande não, mas não tem problema. Eu não preciso que vocês tenham uma fé muito grande, eu preciso que vocês tenham uma fé intencional. Uma fé que realmente leve vocês a querer viver isso que eu estou, aquilo que vocês estão vendo acontecer na minha vida. Ele fala: mesmo vocês tendo uma fé pequena, se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão poder fazer coisas sobrenaturais. E é isso que nós precisamos de vivenciar. É isso que nós precisamos acreditar que Deus está nos chamando para viver. E olha só, se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nada nos será impossível. Nada. Então, meu irmão, é isso que eu quero que você acredite e vivencie. Olha só o que está escrito em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Nós precisamos acreditar que o fato de nós estarmos sendo íntimos de Deus, o fato da gente estar chegando mais perto do Senhor, nos leva a receber dele realmente as suas recompensas. O problema é que muitas vezes nós lemos esse texto aqui e achamos que as recompensas do Senhor são só coisas materiais. A gente vai chegar perto de Deus, a gente vai ter fé e o Senhor vai nos dar casa, vai nos dar carro, vai nos dar dinheiro. Tá, eu não estou falando que isso é errado e Deus abençoa os seus filhos mesmo. Mas imagina a gente interpretar esse texto aqui de uma outra forma. Aqueles que se aproximam de Deus são galardoados por Ele, com o poder dEle, com a capacidade de fazer coisas incríveis em nome dEle, de agir com sinais através dEle. Imagina Deus recompensando a nossa vida com isso. Eu vou ter fé para agradar o Senhor, eu vou me aproximar dEle, eu vou me aproximar dEle acreditando que Ele vai me dar poder dEle para vivenciar o sobrenatural. Vamos tirar da nossa mente um pouco do materialismo e vamos entender que o nosso Deus é um Deus nosso Deus é um Deus de coisas espirituais, de coisas que transcendem o material. E esse tipo de coisa Deus quer operar na minha vida e na sua vida. Então que a sua fé seja essa, para a glória do Senhor. Outra coisa que nessa questão da fé é que para nós vivermos o sobrenatural, nós precisamos de nos arriscar. Nós precisamos de sair da nossa zona de conforto. E para isso eu quero usar para você o exemplo de Pedro andando sobre as águas. Esse texto diz que eles estavam em um mar agitado. O barco deles estava sendo espancado pelas ondas e pelo vento. Eles estavam numa situação de perigo. Então Jesus aparece. Pedro olha para Jesus e fala: Jesus, se é o Senhor, eu quero ir ter com o Senhor. Jesus fala com ele: vem, Pedro. Pedro é um personagem espetacular porque ele é audacioso, ele quer viver o diferente. Os outros 11 discípulos ficaram lá dentro do barquinho, mas Pedro diz: não, eu não vou ficar aqui, Jesus está lá, eu vou experimentar o que ninguém vai experimentar. Vocês podem até ficar aí, mas eu vou ter lá com ele. Alguém talvez disse para Pedro: Pedro, isso é muito arriscado, você está vendo como está o mar, e se você afundar e se as ondas se fizerem você submergir? Pedro não se importou com nada disso. Ele saiu da zona de conforto dele, ele saiu de dentro do barquinho e ele andou sobre as águas. Ou seja, para que a gente experimente o sobrenatural, nós temos que sair da nossa zona de conforto, nós temos que sair do nosso lugarzinho de segurança, do nosso cristianismo de segurança e nos arriscarmos, meu irmão. Olha só que experiência incrível que teve Pedro. Talvez o mais seguro era ficar dentro do barco, mas dentro do barco não tem sobrenatural. Dentro do barco só tem o natural e às vezes até o medo. Fora do barco tem o sobrenatural de andar sobre as águas. E ele vai, ele chega, ele até afunda, mas ele ainda experimenta Jesus segurando a mão dele, colocando ele. E o texto diz que ele, Jesus, voltam andando para dentro do barco sobre as águas. Imagina que experiência incrível, irmãos. Imagina, pensa só. Jesus de mão dada com você, você andando com ele sobre as águas. Imagina que coisa maravilhosa. Mas isso é para ele que foi audacioso.
Todos os outros poderiam ter experimentado aquilo. Aqueles 12 homens poderiam ter saído correndo sobre as águas e todos experimentado. Poderiam, e talvez seria até o certo. Mas só Pedro teve a audácia disso. E eu estou te chamando para juntos nós sermos uma igreja audaciosa. Experimento o sobrenatural do Senhor. Na nossa zona de conforto, às vezes tem só o natural. Mas vamos sair. Talvez você me pergunte e fale assim, pastor, realmente isso é uma coisa, orar por alguém é arriscado? Você chegar perto de uma pessoa enferma e orar, e dizer, eu vou orar por você, tem o seu risco? É claro que tem, pode ser que não aconteça nada, claro que pode, se Deus não quiser curar, mas eu queria que você pensasse o contrário, e se Deus quiser curar? E se Deus curar a pessoa? Meu irmão, nós precisamos realmente de ter essa fé, fé que se arrisca, fala assim, Senhor, vai que o Senhor quer curar, e orarmos e entendemos que Deus pode agir poderosamente na nossa vida, e na maioria das vezes, irmãos, Deus age, Deus opera. Nós não experimentamos isso porque muitas vezes nós não temos coragem de orar por uma dor de cabeça. Mas o Senhor quer mudar isso na nossa vida. A palavra está repleta de exemplos que nos mostram que o sobrenatural é o normal de Deus. A palavra diz que Josué orou e o sol parou por quase um dia inteiro. A palavra do Senhor diz que Elias orou e não choveu em Israel por 3 anos. Em uma outra história a palavra diz que Elias orou e choveu fogo do céu. Imagina, irmãos. E no Novo Testamento, para a gente ver que isso acontece tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, a palavra nos conta da história de um centurião romano que foi conversar com Jesus. O soldado dele estava enfermo lá e Jesus falou, tudo bem, eu vou lá curar o seu servo. E ele demonstra para nós o que é uma fé audaciosa e fala, Jesus, o Senhor não precisa ir lá, eu creio no seu poder. Eu sei que se o Senhor der uma ordem aqui, aonde esse homem está, ele vai levantar do lugar dele e vai sair andando normalmente. Isso, irmão, isso é uma fé audaciosa. Ele poderia ter dito, não, eu não vou conversar com Jesus, porque Jesus pode alçar que eu estou sendo muito impertinente. Não, ele teve coragem de manifestar para Jesus a fé dele. Ele teve coragem de dizer para Jesus o que ele estava querendo. E ele experimentou um milagre maior do que todos os outros. Todos os outros experimentaram Jesus tocar neles. Não, ele experimentou Jesus curar o seu servo a quilômetros de distância. E aquele homem nem judeu era, ele era romano. Mas ele tinha essa fé que eu estou falando aqui, uma fé para experimentar o sobrenatural. E nós podemos ter essa fé. Jesus fez questão de honrar a fé daquele homem, dizer, eu não encontrei em Israel fé como essa. Imagina, irmãos, que coisa incrível. Foi a mesma fé que Jesus teve para ressuscitar Lázaro. Ele orou e ele ressuscitou. E é por isso que ele nos faz questão de dizer que tudo é possível ao que crê. Crer no sobrenatural é ver o invisível. É crer naquilo que realmente aparentemente é impossível. E eu queria que você tivesse essa fé, meu irmão. Que nós fôssemos uma igreja que tivesse essa fé. Que manifestasse essa fé. Porque essa fé que eu estou falando aqui, não uma fé normal, mas uma fé para milagres, é a fé que nos conecta com o sobrenatural. Talvez você pense assim, eu nunca tive essa fé, pastor, mas é essa fé que eu quero que o Espírito Santo gere no seu coração, em nome de Jesus, amém? Outra coisa que nós precisamos para ter o sobrenatural como cultura na nossa vida é oração. A oração é a chave que nos conecta no sobrenatural. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 16, 19. Mateus 16, 19. E eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra será desligado nos céus. Em Mateus capítulo 21, 22, nos diz o seguinte. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Olha que coisa extraordinária. Então, não existe sobrenatural na nossa vida sem oração. Ela realmente é a chave. Ainda, para que, como eu falei com os irmãos, vamos falar bastante textos bíblicos para que você entenda que essa questão do sobrenatural nada mais é do que viver a palavra, viver as promessas do Senhor para nós. Mateus capítulo 7, versículos 7 ao 11. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus,
sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas ao que lhes pedirem. Então, irmãos, você que não ora, você precisa de orar. Nós que já oramos, precisamos de orar mais ainda, para que realmente possamos experimentar o que eu estou falando aqui. E claro que eu não estou falando aqui de orações protocolares, né? Ou orações simbólicas, tipo aquela que a gente faz na hora do almoço: Senhor, obrigado por esse alimento. Então de noite fala: Senhor, eu estou indo dormir. Ou então: Senhor, acordei. Não é esse tipo de oração que eu estou falando. Eu estou falando de uma oração que é capaz de tocar o coração de Deus. Nós estamos falando de acessar o coração daquele que move o sobrenatural na nossa vida, que é o nosso Pai, que é o Espírito Santo. E a nossa oração precisa ser uma oração realmente com força, com vontade, uma oração intencional, uma oração buscando tudo isso aqui que eu estou falando. E o Senhor, Ele responde a oração quando ela é feita dessa maneira. Claro que não existe oração errada, mas existe oração intencional. E é essa oração que nós precisamos de praticar na nossa vida. A gente precisa entender, irmãos, que a oração, ela traz a realidade do céu para a terra. A oração modelo que Jesus nos ensinou, ela começa falando exatamente disso. Jesus fala: Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. E a primeira coisa que Jesus pede é: Senhor, venha a nós o seu reino. Que seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela acontece no céu. Ou seja, repito, orar é trazer a realidade do céu para a terra. Quando a gente ora, a gente faz com que realmente aquilo que existe no céu possa existir aqui também na terra. E aquilo que não existe no céu também não existe aqui na terra. Então nós precisamos de vivenciar essa realidade. E entender que muitos dos nossos problemas, muitas das situações difíceis que nós enfrentamos, elas seriam resolvidas se nós orássemos mais. E se nós entendêssemos isso que eu estou falando aqui. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios 3, 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Olha, vamos gravar os termos que a palavra usa. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que em nós opera. É a esse que nós oramos. E olha o que o texto diz no seu final aqui: através do poder que opera em quem? Que opera em nós. O poder de Deus se manifesta através das nossas vidas. O poder de Deus opera em nós. E em qual proporção? Na proporção do infinitamente mais do que você pede e na proporção do infinitamente mais do que você pensa. Irmãos, eu te pergunto, isso é sobrenatural ou não? Então, que nós possamos realmente entender isso, que como a oração faz toda a diferença na nossa vida. A oração nos permite agir no nível fora dessa realidade. Nos permite tocar a realidade do Senhor, a realidade do céu. E é isso que nós precisamos. E é essa igreja que nós queremos ser. Uma igreja que manifesta céu na terra. Uma igreja que manifesta a cultura do céu, a cultura do reino. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor possa estar tocando você aí. E que você mude a sua vida de oração. Mude a sua conexão com o Senhor. E comece a praticar o que eu vou falar para encerrar a nossa aula aqui. O segredo do sobrenatural está no secreto. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore o seu pai. E o seu pai que está em secreto verá você e te recompensará. Então, irmãos, na Bíblia está escrito tudo. Nós não podemos achar que nós vamos manifestar o sobrenatural no público se ele não começa no nosso quarto, se ele não começa no nosso íntimo, se ele não começa no nosso secreto. Olha o que está escrito também em Salmos 25, 14. Salmo de número 25, versículo 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Então, meu irmão, que você possa, como está o seu secreto? Como está o seu tempo de intimidade com o Senhor? Quanto tempo você gasta, você e Deus, sozinho lá, buscando os segredos dele para você, buscando as direções dele para você, buscando o propósito dele para você? Quanto tempo você gasta de frente com a palavra, vendo o que o Senhor tem para a sua vida como palavra? Eu quero que você fique gravado isso no seu coração. Nós só podemos manifestar o sobrenatural de forma visível se nós buscamos ele na intimidade com o Senhor. O poder de Deus, ele se revela na nossa vida através da busca individual.
Muita gente, isso é incrível, né? A gente não pode desfrutar da busca de outras pessoas. E é por isso que muitos cristãos têm uma vida cristã pobre, uma vida cristã sem experimentar daquilo que o Senhor tem para ela, porque ele vai para a igreja, ele participa dos cultos, mas ele está só experimentando daquilo que os outros buscaram, daquilo que o ministro de louvor buscou, daquilo que o pastor que está pregando buscou, daquilo que o líder de célula buscou, mas muitas vezes nada acontece na vida dele, porque ele nunca busca nada. Então eu queria te convocar a fazer do seu tempo de intimidade, que nós chamamos de secreto, uma realidade na sua vida. Olha o que está escrito em João, capítulo 11, versículos 41 e 42, vai nos falar aqui do exemplo de Jesus, que é o nosso exemplo máximo. João 11, 41 e 42. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que o Senhor me enviou. Esse texto nos mostra a profunda intimidade que Jesus tinha com o Pai. Ele disse: Senhor, eu sei que o Senhor me ouve, eu sei que o Senhor sempre me ouve, o Senhor vai me ouvir de novo. É incrível, irmãos, porque Jesus já sabia que Lázaro ia ser ressuscitado. Ele já sabia que Lázaro ia sair de dentro daquela cova quando ele chamasse. Por quê? Porque isso já havia lhe sido revelado pelo Pai. A conexão que ele tinha com o Pai era tão grande, a intimidade que ele tinha com o Pai era tão poderosa, que ele já vira para o Pai e diz: Senhor, eu sei que o Senhor me ouve. E o Senhor não vai me deixar de me ouvir nessa hora, porque o nosso normal, a nossa relação me ensina isso. O tipo de relacionamento com o Senhor me dá convicção plena, me dá certeza absoluta de que o Senhor vai me ouvir mais uma vez. Aleluia! Isso é sobrenatural, meu irmão. Imagina você orar, tendo certeza de que Deus vai ouvir você, tendo convicção absoluta de que o Senhor está em conexão com você e Ele vai fazer acontecer na sua vida aquilo que você está pedindo. Mas você me pergunta como que isso é possível? É possível ter no mesmo nível de conexão que Jesus tinha. Porque Jesus estava sempre no monte, Jesus estava sempre falando com o Pai, Jesus estava sempre no secreto com o Senhor, e Deus manifestava a Ele todas essas coisas. É tão incrível, irmãos, que nós pensando ainda num outro texto aqui, a experiência de Jesus com os discípulos no Monte da Transfiguração. Jesus chama Pedro, Tiago e João para experimentar uma experiência incrível. Eles sobem o monte e Deus dá a eles uma revelação sobrenatural. Promove com eles ali um encontro que eles ficaram espantados. A reação de Pedro àquela situação e dos outros discípulos é de choque. Que eles pensam: Senhor, vamos construir tendas aqui, eu nunca mais quero deixar de experimentar isso, vamos ficar aqui para sempre, a gente já está no céu. Não, o Senhor estava só dando a eles, só tinha convidado eles para participar de uma revelação sobrenatural. Incrível isso, irmãos, e eu quero te dizer, o Senhor está chamando você para experimentar desse tipo de revelação. O Senhor está chamando você para experimentar isso. Do mesmo jeito que Ele chamou Pedro, Tiago e João para ter aquela experiência, Ele está chamando você também, Ele está convidando você também, e está dizendo para você, esse tipo de revelação, a revelação do sobrenatural, a experiência do sobrenatural, também é para você. O que você precisa é entender que para você experimentar isso, você vai precisar de subir o monte, como eles subiram. Todo monte tem os seus obstáculos, as suas dificuldades, e chegar lá no alto dele não é muito fácil. E nós precisamos entender que para nós alcançarmos esse nível de cristianismo que eu estou falando aqui, nós vamos precisar de disciplina, vamos precisar de uma busca e vamos precisar de intencionalidade. Dizer: Senhor, eu quero viver isso, o que eu preciso? Ele vai dizer para você: você precisa ir para o seu secreto, você precisa ir para o seu quarto, fechar a porta e falar: Senhor, eu quero experimentar esse nível de cristianismo. Que o Senhor, em nome de Jesus, promova isso na sua vida, meu irmão. Então, o que nós precisamos para experimentar o sobrenatural, para sermos uma igreja que vivencia a cultura do sobrenatural, essa é mesmo uma igreja que vivencia os dons do Espírito, uma fé para o sobrenatural, que tenha a oração como cultura também, e que valorize o secreto, onde Deus nos dá a capacidade de vivenciar o sobrenatural. Que em nome de Jesus, isso venha ser o seu novo normal. Muita gente tem falado aí, como que vai ser o novo normal? Que o novo normal na sua vida, eu profetizo, seja o sobrenatural do Senhor. Amém? Glória a Deus, que bênção. Como isso falou no meu coração, e eu quero te dizer, como seu líder, eu quero viver isso. Eu não quero mais viver uma vida de
coisas normais. Eu quero viver uma vida de sobrenatural e eu te convido para vir com a gente, para vir comigo. E nós vamos fazer a nossa igreja ser essa igreja para a glória do Senhor. Amém? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação, pelo seu apoio, pelos seus feedbacks. Que você continue nos ajudando aí. Se inscreva no canal do YouTube aqui da Igreja Herdeiros de Deus. Se você gostou, deixe o seu like nesse vídeo aí e compartilhe ele com as pessoas que você quer abençoar, tá bom? Um grande abraço, tchau!